O Hélio, em 70, o período que ele passa no Rio de Janeiro, é um período que ele passa muito colado com cineastas, ele fica muito amigo do Rogério Sganzerlo e do Júlio Bressani, na época fazendo, né, as produções dentro da Bel Air, que era a produtora deles, uma produtora independente, onde eles fazem 6 filmes em um mês, tipo Sem essa Aranha, Cuidado Madame, Copacabana Mon Amour, Família do Barulho, né, uma série, Matou a Família e Foi ao Cinema, uma série de filmes ali que eles fazem nesse período. Então o Hélio, a vida do Hélio vai... Primeiro ele rompe com as artes visuais por achar que o trabalho dele não tinha mais diálogo, né? O Hélio não estava mais pensando em obra, o Hélio pensava em espaço, em ambiência, em proposições, em questões sensoriais. O Hélio não estava mais trabalhando com suporte. O Hélio não tinha escultura e pintura. O Hélio tinha instalações. O Hélio tinha penetráveis gigantescos, labirintos. Era isso que ele estava começando a pensar nessa época. Tá? E ele vai para Nova York para trabalhar com isso. Só que a primeira coisa que ele propõe, que é um grande labirinto penetrável para ocupar o Central Park, ele não consegue fazer. Porque na época custava os incríveis $30 mil. 10% de um meta-esquema dele hoje em dia. E ficou inviável o projeto. É interessante você pensar que há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, se eu não me engano, o Cristo, né, ele ocupou todo o Central Park com aqueles portais maravilhosos, né, laranjas e tal. Pô, ele em 71 ele já estava pensando nessa ocupação do Central Park. Né? E não foi possível. Quando ele teve a primeira e a segunda problema, digamos assim, né, com a produção artística dele em Nova York, ele abandona aquilo. E ele começa a pensar em fazer filmes, começa a escrever. E ele começa a fazer uma série de trabalhos, porque o Hélio também tinha isso, né? Qualquer coisa que ele fazia, ele dava o status de obra. Então o Hélio começou a gravar conversas em Nova York. E ele criou os heliotapes. O Hélio fazia, né, ele pensava uma obra para você. E ele escrevia o trabalho, dava o título, proposição para fulano, 1. E aquilo era uma obra. O Hélio começou a gravar sons na rua, né, ele fazia... A tecnologia, o Hélio não aguentou, não esperou a tecnologia, né? Porque ele já escrevia como hipertexto, ele já queria fazer mixagem de som, né? E não tinha técnica, né? Os filmes dele também não iam à frente porque ele não tinha o... Mas ele já fazia obras sonoras, que chamava de Opus 1, Opus 2. Então são muitos trabalhos que ele fez em Nova York que nunca chegaram a gente, vão chegando aos poucos, as fotografias que ele faz, uma série que ele chama de Neirótica, fotonovelas, ele faz fotonovelas em Nova York, ele faz muita coisa. E escreve descompensadamente, o tempo inteiro. Tá? No apartamento dele em Nova York, a gente vai ver umas imagens amanhã, ele divide todo o apartamento em ninhos. Né? Cada um tinha o seu ninho. Você morar no apartamento do Hélio um tempo, você tinha o seu ninho. Era liberado que cada um tinha... Aliás, ele pedia que quanto mais televisões, melhor. Quanto mais rádios, melhor. E de preferência tudo ligado ao mesmo tempo. Era uma polifonia permanente na cabeça dele, tá? Então, né, parando aqui em 70, que é a proposta da aula de hoje, o que a gente vê desse percurso do Hélio é um artista que começa, né, toda uma relação... Primeiro, aquilo que eu mostrei, né, é um artista, um criador que tem a sua porta de entrada por uma produção intelectual escrita, que são as peças de teatro. Ao mesmo tempo, ele passa a compor aquele pequeno diário dele, que ele nunca mais escreve. O Hélio nunca mais escreveu diário depois daquilo. Ele não tem diário. Você não tem nenhum texto pessoal do Hélio. Você entende o que eu digo? Que o Hélio nunca sentou e falou: hoje, o meu dia, eu fiz isso e fiz aquilo. Você só sabe da vida privada do Hélio porque ele era um escritor de cartas compulsivo. Compulsivo. Então você vê, e é louco você ler as cartas do Hélio, porque às vezes você vê as mesmas histórias contadas para 3 interlocutores diferentes, as adaptações que ele vai fazendo para cada interlocutor. Né? Então esse cara... As pessoas têm acesso porque ele escrevia com carbono, ou porque o outro... Não, porque ele guardava a carta enviada. No acervo... Não, a concepção ampla de diário, tudo bem, ele tinha uma escrita diária, mas digo assim, a ideia formal... a ideia, como é que eu posso dizer? A ideia, né? A ideia de que o diário como espaço de construção subjetiva do self, digamos assim. Faz um carbono, coloca uma cópia e vai guardando. Mas ele era muito mais cioso do arquivo da memória do que propriamente de um registro da sua vida enquanto um diário.
Seria mais fácil, em vez de bater com papel carbono, ele escrever um diário. Né? Hoje eu falei com fulano, tal, não sei o quê. Ele nunca fez isso. Né? Mas as cartas também com carbono? Ele escrevia as cartas com carbono, já direto. Quando não tinha carbono, antes de enviar, ele xerocava a carta. No acervo do Hélio, no arquivo do Hélio, você tem praticamente todas as cartas que ele enviou e tem poucas cartas enviadas para ele. Ele era muito mais preocupado em guardar as cartas que ele escreveu do que as cartas que ele recebeu. Como o outro não fez o carbono, não. Fica sem saber. Não. E o Hélio escrevia tudo na máquina, os outros mandavam à mão. Né? Amanhã a gente vai ver isso. O Hélio pegava, ele escrevia a primeira versão dos textos dele num caderno, manuscrito. Depois ele passava com uma versão datilografada. Aí ele corrigia a versão datilografada e dava uma versão final. Aí ele ficava indeciso se ele ficava com a versão só em português ou se ele fazia uma versão também em inglês daquilo. Aí ele fazia a versão em inglês. Aí ele ficava preocupado porque os textos tinham palavras bilíngues, né? Ele escrevia os textos em português com palavras em inglês e vice-versa. Ele não sabia como traduzir. Isso é criando imbróglio nessa produção textual dele, tá? Mas, de novo, Nova York era diferente. Nova York ele já estava pensando num resultado, num espaço de publicação disso, que não veio a acontecer. Mas ele estava produzindo já com outro olhar. Né? Aqui, nesse período que eu tratei com vocês hoje, era um cara descobrindo, ou experimentando esse universo de uma escrita mais ligada a uma questão literária, mas, ao mesmo tempo, a poética é secreta, os contos são feitos de uma forma onde você não vê ali, né, uma estruturação formal daquilo virar realmente uma publicação. Eu acho que esses contos aqui é muito mais um jorro de uma memória afetiva dele de um Rio de Janeiro que ele sabia que tinha acabado, que ele não ia viver mais, os amigos dele tinham morrido ou sido presos, o AI-5 tinha feito, né, uma transformação nesse universo que o Hélio vivia, e o Hélio passa a ter uma memória sobre esses espaços, uma memória afetiva mesmo, como ele fala nesses contos aí, né? E, novamente, a escolha pelo título conto, a escolha pelo título romance, e você não dá uma estrutura, né, literária para esse tipo de escrita, faz com que você fique percebendo, por isso que eu falei no começo da aula aqui, tudo isso é muito novo, é muito aberto. A minha leitura vai ser sobreposta por várias outras leituras que já estão acontecendo. Eu não mergulhei a fundo nisso. O meu trabalho não foi exatamente analisar os textos do Hélio de Sica. Seu doutorado não foi sobre ele? Foi sobre ele. Mas o meu doutorado não era especificamente sobre os textos do Hélio. Era sobre a relação do Hélio com a escrita e a leitura e o projeto de livro dele. Né? Aquela coisa do doutorado, né? Quando você chega numa banca lá, a qualificação de você chega com esse tamanho de projeto e os caras fazem assim, né? Você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, ó. E eu acabei me concentrando no período de Nova York no livro. Eu queria ter vindo desde aqui no meu doutorado, trabalhando esses textos. Pô, tá maluco, né, cara? Eu escrever tudo isso. Se concentra no período de Nova York, e aí foi lá... Bom, aí é uma longa história que no meu processo de pesquisa eu encontrei esse livro. Eu encontrei, que eu digo assim, ele foi um eixo que apareceu para mim, entendeu, de trabalho, um eixo que eu podia me guiar para discutir esses textos. Porque são muitos textos, de muitas frentes, pensando muitas coisas. Tem um cara no Rio, Sérgio Martins, um historiador da arte, muito bom também, trabalhando com alguns aspectos da obra do Hélio. Ele acabou pegando só as discussões do Hélio sobre rock and roll. Porque o Hélio, quando fica em Nova York, o Hélio desloca o samba e diz que o rock é a verdadeira dança de libertação do corpo, e não o samba. Porque o samba ele tem ainda certas convenções. Ele tinha certas dificuldades. Talvez seja porque ele tivesse certas dificuldades. No rock, não. O rock é a liberação. Não tem dança o rock. O rock não tem dança específica. Você dança com o seu corpo, do jeito que você quiser. Né? E o Hélio fica completamente alucinado pelos Rolling Stones. É a grande paixão da vida do Hélio de Sica, Jimi Hendrix, Rolling Stones. São as duas coisas que em Nova York o Hélio só pensa nisso. Basicamente, fora as questões da arte, da literatura e do cinema. Muitos textos do Hélio são sobre o Rolling Stones. Tá? Sobre os Rolling Stones, sobre o Mick Jagger, ele pira no Mick... Bom, mas é uma série de discussões. Então, né, para a gente amarrar aqui, esse processo, esse tatear dele por essa escrita fora da escrita da arte, novamente, eu nem trouxe aqui hoje para a gente ver que não precisa, estão publicados todos esses textos do Hélio. Esse período que a gente está falando de 54 e 69, o Hélio escreve toda a conceituação da obra dele.
O Hélio escreve os textos sobre os parangolés, sobre os bodes, sobre os meta-esquemas, sobre a questão da cor, tempo e espaço. Ele escreve o barracão, o crer lazer, todos os textos que definem, tá, a base do que até hoje se discute de conceito da obra do Hélio é desse período. E é nesse período justamente que ele começa a enveredar por esse caminho, vamos usar essa expressão aqui, que eu acho que não é muito bem aplicada, mas que acho que sempre se cruza, mas por esse caminho paralelo de produção textual, poético, literária, tá? Como a gente viu aqui. O que me interessa é pensar, não é o porquê, acho que não vale a pena ficar buscando um porquê dele ter escrito isso, acho que não é essa a discussão. Mas a discussão é tentar entender, no interior dessa obra, dessa trajetória, se isso é algo constituinte dela, que é o que eu acredito, tá? Ou se isso é algo que ficou ali flutuando, por isso que eu falei que eu acho que não é bem aplicada a ideia de ser algo paralelo, tá? Desculpa que eu não sei o nome de vocês ainda, mas como você mesmo viu, a questão do espaço está o tempo inteiro sendo trazida por ele, tá? Ele tem uma escrita que pensa ambiente, que pensa espaço. A memória é algo fundamental para o Hélio também, senão ele não era um arquivista tão cioso de si mesmo. Porque o arquivista cioso de si mesmo, o que ele está fazendo no fundo é amarrar e construir uma narrativa sobre a sua vida, né? A vida do Hélio, a narrativa da vida não está em aberto. Porque ele deixou ela feita. Ele deixou essa narrativa sobre ele, desculpa. Eu falei documentada. Documentada, tá? Por ele mesmo, né? Isso é impressionante. Pois é, a gente acaba pensando nesse lugar da relação entre arte e vida, né? Mas ao mesmo tempo, ele era um cara um pouco crítico disso. Ele achava que essa relação arte e vida era alguma coisa muito naturalizada. E como ele era um cara que tinha a ideia do trabalho muito clara na cabeça dele, ele era virginiano, se isso importa de alguma coisa. A ideia do trabalho muito clara na cabeça dele, entendeu? A ideia de uma organização, tá? Ele também não tinha essa ideia de que a arte e a vida fluíam. Ele achava que o artista tinha, sim, que trabalhar. Mas eu também acho que isso, a relação de arte e vida, você pensar que ele vai mandar uma carta para uma pessoa, toda a beleza mangueira, tem esse ato da humildade, da comunicação com o outro, que é algo que é muito para ele, quando ele vai mandar uma carta para uma pessoa que ele tem um pensamento de produção artística, você vai fazer umas coisas, vai fazer... Sim. Fazer uma cópia, você vai arquivar. Isso não tem separação aí de uma produção de uma obra. Não, sem dúvida. Para mim fica muito forte isso dessa... Mas é porque a gente, hoje em dia, já pode olhar para essa produção e incorporá-la na obra dele, né? Na época em si, apesar de novo, eu tenho certeza, eu concordo com você, eu tenho certeza que ele não achava nada sobrava. Tudo era parte desse grande todo. A carta que eu escrevo, o caderno que eu anoto, tá? Mas a ideia de que você faz o rascunho e depois faz o formato final, a ideia de que você, né, escreve bastante coisa que não circula, fica interno, fica para ele, fica para os poucos, digamos assim, também cria um lugar um pouco há um limite nessa relação arte-vida. Entende o que eu digo mais ou menos? De que ao mesmo tempo que a gente pode olhar agora e dizer que isso faz parte de um grande todo, um grande, como ele gostava de usar a palavra, um grande cosmo que constitui a obra desse artista, isso que a gente está discutindo aqui hoje, nesse curso, nesses 3 dias, ainda não está incorporada na historiografia sobre a obra desse artista até hoje. Não estou dizendo que meu trabalho foi... Meu trabalho, de novo, meu trabalho só aconteceu por uma circunstância, por um arquivo que eu tive acesso, por um interesse meu, da minha pesquisa pessoal, né? Da minha pesquisa de mim mesmo, pessoal, da minha pesquisa em pensar a questão da escritura dentro das artes visuais, tá? E o Hélio aparece com essa força que eu, de novo, quando eu comecei a estudar a obra do Hélio, ele era um cara que era parte de um grupo maior. Eu comecei a estudar essa geração por causa do Torquato Neto. A minha pesquisa era sobre o Torquato Neto. E aí o Hélio de Sica apareceu e eu comecei a perceber que o Hélio de Sica ele vai fazendo assim com o meu objeto de pesquisa, ó. Ele engoliu. Quem foi o teu orientador? Foi na história de Fix, André Daira, fazendo a história. Doutorado. Depois foi o Júlio Diniz, um cara da PUC também. Mas quem ficou trocando muita ideia comigo, que acabou sendo da minha banca, foi o Luiz Camilo Osório, né? Que acabou depois me chamando para trabalhar no MAN com ele. Ele está lá até hoje, eu já saí já. Eu fui dar aula na PUC e tal, não sei o quê. Mas porque o Camilo tinha uma pesquisa sobre
produção de arte e livro, né? Arquivos literários, tal, arquivos de arte visual, arquivo e arte visual, são coisas que esse encontro aí entre memória, escrita e arte é alguma coisa que me interessa muito, tá? E o Hélio virou um prato cheio para minha pesquisa nesse sentido. Esse cara que ficou produzindo o tempo inteiro. E o que é impressionante, assim, acho que muitos de vocês provavelmente não tinham, podem ter tido algum contato com isso, mas é muito pouco. É impressionante que eu acho que quando a gente começa a mostrar esse universo do Hélio, todo lugar que eu falo disso, seja palestra, seminário, curso e tal, sempre tem um ou outro, 2 ou 3 que fala, pô, cara, eu quero entrar nesse mundo aí, eu quero ler esses textos, eu quero entender esse lugar do Hélio, entendeu? Porque ele realmente é um artista, e é complicado também, tem muitos críticos de arte, muitos historiadores da arte que também, às vezes, batem nessa tecla, né? Ah, você está reivindicando a primazia do texto sobre a obra. Aí eu concordo com você, não é reivindicar a primazia, eu não tô... Ou é outra coisa, ou uma coisa que não tem como desassociar, né? A complicação desse trabalho é entender à luz de que você lê o quê. Eu leio a obra à luz dos textos? Eu leio os textos à luz da obra? Entendeu? Ou eu faço isso como, de novo, como grandes vias paralelas que estão seguindo, né? Às vezes elas se cruzam, às vezes não. Entendeu? É notório, assim, isso é claro. Quando ele mergulha de cabeça na escrita, de vez, né? Que ele rompe com as coisas e tal, com a escrita e com o projeto de livro, ele cessa a produção visual dele. Pelo menos, novamente, dentro da expectativa formal que tinha sobre a obra do Hélio. O Hélio não faz mais exposição. O Hélio não vende obra mais fora os meta-esquemas. O Hélio não propõe nada para o Brasil, nunca mais. Ele é convidado para a Bienal, se nega a participar da Bienal. Ele é convidado para a exposição em São Paulo, se nega a mandar para a exposição em São Paulo. Ele não queria mais fazer parte de galeria, nunca fez, aliás, na vida inteira, parte de galeria. Ele não tinha nenhum tipo de... Né, o primeiro cara, novamente, como eu falei para vocês, antes da Araci Amaral, já no final da década de 70, entrar em contato com o Hélio, ele não falava com ninguém. Ninguém. Não tinha ninguém que trocava ideia com o Hélio. O melhor amigo do Hélio nas artes era o Carlos Vergara, ponto. Ele briga com o Rubens Gershman em Nova York. Ele também não era fácil, né, gente? O Hélio não era fácil. O Hélio brigava com todo mundo. Porque o Silviano Santiago tem uma frase ótima sobre o Hélio, que ele fala assim, o Hélio era capaz de farejar o ouro que você tinha dentro. Só que se você não, digamos assim, não desse resposta ao que ele achava que você devia fazer, crau. Resumiu bem, né? Então ele foi um cara de muitos amigos e também de muitas brigas ao longo da vida dele. Não era fácil, né? E o período de Nova York, como a gente vai ver aqui, foi um período, também isso é notório, foi um período cocainado da vida do Hélio. O Hélio passou entre 72 e 75 ligado, pois é, foi uma produção textual infinita. Tem textos do Hélio de Nova York. Aspiro o labirinto. Não, isso é Aspiro ao Grande Labirinto. Não, eu sei. Pois é, mas Aspiro o Labirinto, né? Esse Aspiro ao... Engraçado que eles tiraram essa frase daquele caderno dela de 54, né? O Hélio Garoto fala isso, né? Aspiro ao Grande Labirinto. Que é o que ele vai construir depois, né? Grandes labirintos, realmente, né? E aspirar também ele vai fazer bastante. Também em Nova York. As histórias dele em Nova York com cocaína, a gente poderia ficar aqui uma noite inteira, que são histórias inacreditáveis. Do que ele já se meteu em Nova York, né? Ele chegou a traficar para viver, né? Ele não tinha dinheiro. Ele ficou 2 anos com a bolsa Guggenheim em Nova York. A bolsa acabou. Ele não ia voltar para o Brasil. Ele não tinha dinheiro. Aí ele vai trabalhar num escritório de tradução simultânea, que ele pegava meia-noite e largava às 8 da manhã. E depois ele acaba fazendo alguns serviços ilícitos, né? Mas depois ele para, né? Ele para de vez, radicalmente, por problemas de saúde, por problemas com a justiça, por uma série de problemas. Ele para. Ele volta ao Brasil porque um casal de amigos dele, Jorge Salomão e a Sônia Miranda, se não me engano, que era a esposa de Jorge Salomão nessa época, vão visitar o Hélio, vê o Hélio muito mal. As fotos do Hélio em Nova York nesse período, ele está muito magro, né? Muito mal mesmo. E ele começa a frequentar um shiatsu, um chinês lá de shiatsu. E o chinês pergunta para os... Vocês são amigos dele? Os caras são... Você manda esse cara de volta agora para o Brasil que ele vai morrer. Aqui.
E aí, quando ele se conforma, volta para o Rio em 78. Ele volta para o Rio, aquela foto que eu comecei o curso, que eu comecei os slides aí. Bom, isso aí é um texto que ele escreve em Londres, também botei, porque é um texto já dele misturando inglês e português e tal. O famoso hermafrodipoteses. Essa foto já é ele morando no apartamento que ele morre, no Leblon. Ele já tá um outro cara já, ele já tá totalmente, de novo, renovado. Ele fala nas cartas que ele tava andando na praia, nadando, careta, 100% careta. Ele mal bebia nessa época e tal. É uma ironia ele ter morrido justamente nesse momento. E a maquininha de escrever dele sempre ali. Ó, tá vendo aqui, ó, 2 folhas aqui? Ele batendo? Morreu saudável. Morreu saudável. Aqui é o Magic Square, né? Que é um penetrável do Hélio que tem no Iotim, gigantesco, né? Aqui também é o... Não sei que lá da Luz, me esqueci o nome desse penetrável também que ele estava bolando nessa época. Bom, então a aula amanhã vai ser... O que a gente vai tratar amanhã? Justamente agora de como esse autor, né? Esse artista escritor, né? Amanhã vai ser o seguinte, tem um livro, né, rapidinho, que amanhã a gente vai falar isso demoradamente, tem um livro do Roland Barthes chamado Preparação do Romance, é um livro em 2 volumes, tá? Que eu não vou passar para vocês lerem, obviamente, não é esse que eu vou passar para vocês lerem. Mas nesse livro do Roland Barthes, né, ele cria uma situação muito boa, que é um curso, é o último curso que ele dá antes de morrer, que também é outro que morre em 80, atropelado, né? O Roland Barthes saindo do colégio de França morre atropelado. Também estava pensando 1000 coisas no auge. Esse livro dele, o curso é o seguinte, ele fala assim, eu vou dar um curso sobre o romance como se eu fosse escrever um romance. Então, o curso inteiro eu vou simular, né, que eu estou preparando um romance. Para quê? Para a gente poder discutir justamente as etapas de preparação de um romance. Eu peguei esse mote do Roland Barthes porque dali ele trabalha com uma figura que a gente já trabalha em outros textos também dele, que é o escritor-leitor. É isso que o Hélio era, tá? Principalmente nesse período de Nova York que eu vou trabalhar com vocês amanhã. O Hélio, ele escrevia porque ele lia, sem parar, tá? Então, o que quer dizer isso? É o cara que não consegue cessar na transição entre o lido e o escrito. Aí o Roland Barthes cria outra imagem muito boa para isso, que é o ler levantando a cabeça. Que todos nós aqui sabemos do que é isso. Você está lendo alguma coisa, aquilo te atravessa de tal forma que você, se você pudesse, você na hora jogava aquilo num texto. E o Hélio fazia isso o tempo inteiro. Né? O Hélio, ele tinha uma capacidade... O Silviano Santiago também fala isso dele. Assim, uma vez eu falei para o Silviano, o Hélio era um excelente leitor. Ele falou, não. Não, eu falei, o Hélio era um leitor voraz. Ele falou, não, o Hélio não era um leitor voraz. O Hélio era um bom leitor. Ele sabia pegar rapidamente dos textos que ele lia o que interessava a ele. Tá? Que eram leituras entrecortadas, como a gente vai ver nos textos de Nova York dele. Pedaço disso, um pedaço daquilo, ele misturava ali, aquilo dava uma química que saía em terceiro, do terceiro ele juntava uma outra coisa. Tá? Então o Hélio começa a ler sem parar em Nova York. A gente vai ver também, né, as várias influências de leitura dele, do porquê ele estava lendo esses autores, e ele começa a produzir os textos a partir dessa escrita leitora, ou desse leitor-escritor, que é o lugar que a crítica literária chama o lugar da intertextualidade. Né? Todo escritor é um leitor, isso é óbvio. Né? Todo bom escritor é um bom leitor, principalmente. Né? Deveria, pelo menos, ser. Todo escritor deveria ser leitor. Né? Às vezes tem uns malucos que escrevem e não são leitores. Né? Eu dou aula de literatura, tem aula de literatura que às vezes diz que não gosta de ler. Não entendo muito por que está fazendo literatura. Mas esse lugar que a gente vai discutir amanhã, desse escritor ou desse artista que se coloca no espaço da escrita, acho que é melhor dizer isso do que um escritor, porque ele nunca se assumiu como escritor, e que prepara um livro. Ele vive como se fizesse um livro. Tá? Eu falo que o livro do Hélio, o meu trabalho não foi sobre o livro do Hélio, foi sobre um desejo de livro. Porque eu não tenho livro. Como é que eu posso fazer um trabalho sobre o livro dele? O livro que a gente fez sobre o livro do Hélio, que saiu há pouco tempo, que é o New Yorkês, o conglomerado New Yorkês, que a gente publicou pela Zog, eu vou trazer amanhã o livro para vocês verem e tal, que é a publicação dos documentos do Hélio em Nova York, seja para o livro, seja para o... Faz tempo, desculpa.
Saiu há 2 meses atrás. Nesse livro, né, a primeira coisa que eu falo na apresentação do livro é: este livro não é o livro da Oiticica. Não existe esse livro. O Hélio não deixou o livro. O Hélio deixou ideias, desejos, indicações. O que era isso? Ele escrevia um texto e falava para newyorkeses. Então você sabia que aquele texto estava sendo feito para entrar nas newyorkeses. Tá? Anotações para textos newyorkeses. Ele ia construindo uma série de quebra-cabeças. Alguns textos ele formatou no final, mas a gente vai ver o impasse, né, na terceira aula é isso, o impasse formal do livro do Hélio, que ele se meteu num beco sem saída que ele não conseguiu sair. Né? Óbvio, desculpa a redundância, um beco sem saída que ele não conseguiu sair. Né? Um beco sem saída que ele ficou travado ali por uma série de questões que a gente vai ver. Mas o importante é isso, tá? Amanhã a discussão parte desse princípio do Roland Barthes, do escritor-leitor e desse cara que está o tempo inteiro produzindo texto a partir de informações, não só literárias, como também visuais, sonoras. Tá? Ele escreve pegando música, pegando filme, pegando coisa que ele vê na televisão, um multimídia textual que estava querendo muito já o texto digital, digamos assim, né? Se ele pudesse ter o texto como a gente tem hoje na internet, do hiperlink, que você clica e já abre para outra janela, e ele tentou fazer isso no papel, na época, o que deixava os textos extremamente complexos para a gente ler. Tá?